Um time de craques não estaria completo sem você. Abra sua conta digital gratuita no Banco BS2 e ajude o Flamengo a ser cada vez mais forte. Eu tenho um tio chamado Caxambu, irmão da mamãe. Ele foi campeão pelo Flamengo em 39. Eu, desde criança, eu ficava olhando as fotos dele no álbum. Era Zizinho, Leônidas, Vevé. Por ali eu já fui me interessando e já fui me apaixonando pelo Flamengo, porque eram todos jogadores do Flamengo. Os meninos da minha turma não me levavam para ver futebol. Não era coisa para mulher. Eu era da turma da Constante Ramos. Então eu ia com meu irmão ao Maracanã às vezes. E aí quando eu ganhei meu carro, o primeiro carro em 60, eu comecei a pegar meu carro, bandeira, camisa e ia sozinha para os jogos. Madureira, Campo Grande, Olaria, todos os estádios, amassada no alambrado e acompanhando. E também eu ia à praia, no Castelinho, e meus amiguinhos de praia eram o Carlinhos Niemeyer, o Sandro Moreira, o Sérgio Noronha, e a gente só falava de futebol. Mas o que mais me incentivou a comprar o título do Flamengo foi que um dia eu parei o carro na porta da Gávea e pedi para entrar para conhecer o clube. E o Edmundo Cachimbo, que era o porteiro, me barrou. E aquilo me deu uma decepção tão grande, e uma humilhação, cheio de gente ali, e eu sendo barrada no meu clube. Eu fui para casa, comprei 2 títulos naquele dia. Estavam vendendo o título patrimonial, 63. Comecei a ir para os jogos, o João Saldanha me levava. E eu comecei a ir ao Maracanã sempre. Um dia, toco o telefone, era da TV Tupi, me convidando para responder sobre futebol num programa do Blota Júnior. E eu disse, olha, sobre futebol, mas sobre o Flamengo eu falo. Uma ousadia total, porque não havia nenhum livro sobre o Flamengo, a não ser um do Mário Filho, que é muito folclórico. Aí fui lá para ser entrevistada, cílio postiço, cabelo do Jambé, mini saia, salto alto, menininha bonitinha, 28 anos, isso foi em 68. E aí, de cara, eu já estourei, né? Porque a torcida do Flamengo toda começou a ir para o auditório com bandeiras e gritaria e ganhei tudo, era toda terça-feira. Como é que era o nome do programa? Vença com Vencedor. E a mídia deu uma cobertura muito grande. Muito grande, muito. Imagina, menina de Zona Sul, com o esporte bretão, mulher não ia futebol. Então eu ia para a Federação Carioca, sentava no chão, pegava todas as súmulas de jogo para ver escalação, resultado, juiz. E tudo que eu conseguia amealhar, eu dava para a produção do programa. E o que eles conseguiam também levantar, eles me passavam. Então só faziam pergunta também em cima do que a gente tinha. E aí eu ganhei tudo. Eu ligava para algum lugar, a telefonista dizia assim, a senhora não é aquela moça do Flamengo? Eu passei a ser a moça do Flamengo. O programa foi um sucesso absoluto. Parava na rua, a menininha dizia, mamãe, olha lá a moça do Flamengo. E você sabe que aquilo me deixava um pouco acanhada. Em vez de me deixar enaltecida, eu ficava um pouquinho acanhada. Não me pergunte por quê. E me liga Danusa, que era minha amiga, mulher de Samuel Weiner, e diz, Marilene, Samuel quer conversar com você, pode? Samuel também escancarou, né? E me disse, vai cobrir o Flamengo. Cobrir o Flamengo é o que todo jornalista quer. Então eu já comecei cobrindo o Flamengo. E quando eu cheguei lá,
uma surpresa total, né? Mini saia, salto alto, bonitinha. Os jogadores se entreolhando, os coleguinhas enraivecidos, achando que eu ia tirar o lugar deles. E os diretores já de olho grande. Só que eles não sabiam que eu era filha de pai rico, eu não precisava sentar em poltrona. Então, eu me dei muito bem. Os próprios editores não permitiam que as mulheres fizessem futebol, só esporte olímpico. Muito tempo depois é que abriu o mercado para elas. Mesmo assim, elas saindo da emissora com a pauta, jamais podendo escolher o que iam fazer. Demorou muito, mas eu abri esse mercado. As redações não foram fáceis de aceitar, não. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu. Quando eu li no jornal que ele tinha 2 smokings dentro da mala, já me apaixonei. E ele era lindo, era um deslumbre. A gente começou num flerte e embalou num namoro. Ia toda tarde para os motéis da Barra. Aí eu disse pro Samuel, não dá, Samuel, me tira do Flamengo porque eu conheci um cara que eu estou namorando. Não ia ser chacota de vestiário, né? Aí ele disse, então vai fazer seleção brasileira. Era o João, que estava como técnico da Seleção Brasileira 69. Quando eu estou lá na porta da concentração, junto com a imprensa toda, abre a porta, é o João e diz assim, olha, o pessoal subiu agora para dormir, quando eles descerem, vocês entram. Ô Marilene, você já almoçou? Eu disse, ainda não. Ele disse, então vem almoçar com a gente. Porque ele era meu amigo de praia e as famílias eram muito amigas. A minha família e a família dele. Aí eu entrei para almoçar e perguntei, eu queria tanto entrevistar o Pelé. Ele disse, pergunta para ele. Aí vem descendo o Pelé da escada. Olhou para mim, muito espantado. E eu disse, eu sou a Marilene Dabos, eu trabalho na Última Hora, eu quero saber se você me dá uma entrevista. Ele disse, e desde quando mulher entende de futebol? Vamos conversar e você depois me fala. Aí foi gentilíssimo, me deu uma entrevista ótima, exclusiva. E aí foi capa de jornal. E aí eu deslanchei. Eu aceitava tudo que era convite. Para televisão, eu fui júri do Flávio Cavalcante, fui júri de uma mesa redonda da Cidinha Campos. E fui também para um jornal da TV Rio, que aí o The Guardian fez aos sábados. E eu sempre convidava um jogador para entrevistar. E foi na TV Rio que eu entrevistei o Garrincha. Vai entrevistar o Garrincha. Vai, tadinho. Deus te proteja, meu filho. Ao contrário do Gerson. Gerson, você dava o microfone na mão dele, ia tomar sorvete, ia conversar, voltava, ele ainda estava falando. O Garrincha, para tirar 2 palavras do Garrincha, mas era muito simplório e um craque, né? Porque na posição eu nunca vi nada igual. Eu nunca entrei em vestiário. Não havia necessidade, até porque atrapalha a concentração dos jogadores. E depois vou entrar lá com eles tomando banho, mas uma vez eu vi um jogador nu, foi no Vasco. Quando eu estou passando com o meu fotógrafo, tem um negro altíssimo, forte, nu, falando no telefone de mão na cintura, assim. Ele olhou para mim, ele não se mexeu. Eu também olhei para ele, olhei para o outro lado, passei reto. Até hoje eu não sei quem é, mas ele sabe quem eu era. Sempre amado, mas cotado nunca foi. É o Aige. Eu gostava muito do Pantera. Era um atacante que tinha vindo de São Paulo, ele até era baixo,
Mas ele cabeceava numa altura. Eu assistia todos os jogos. Pela televisão já passavam alguns. E Flamengo eu gostava muito do Fio Maravilha, gostava do Dida. Mas não tinha com eles o contato e a amizade que eu tenho hoje com a geração do Zico para cá. Aliás, antes do Zico. Por exemplo, eu fui madrinha do filho do Rodrigues Neto. Eu que batizei, que era uma geração anterior. O Fio era muito meu amigo. Meu carrinho é vermelho e preto, chama-se Fio Maravilha. E ele dá a gargalhada quando eu conto isso para ele. Como é que é essa relação da imprensa, das mulheres, suas amigas torcedoras? Todas se apaixonaram, porque ele era apaixonante. Ele era bonito, bom jogador, charmoso, respeitoso, engraçado, ia à praia com a gente. Quer dizer, ele se entrosou na mesma hora. Ficou amiguinho de todo mundo. E arranjou uma porção de periguetes por aí, algumas conhecidas, outras não. Ele fez o maior sucesso quando chegou aqui. E jogava muito, né? Ele jogou muito. Ele fez uma dupla com o Zico imbatível. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre. Eu estava trabalhando no Jornal dos Esportes, quando me telefona o Magaldi, João Carlos Magaldi, que o Walter Clark queria falar comigo. Aí eu fui lá na TV Globo, era uma reunião que estava o João Araújo, Newton Rick. Newton Rick era dono do Banco do Nordeste, lá de Campina Grande. Estava o Luiz Carlos Barreto, Carlos Eduardo Dolabella. E aí ele disse, Marilene, a gente quer entrar no Flamengo, não é só ajudar. Efetivamente colocar alguém para ser presidente do Flamengo. Você pode entrar nessa com a gente? Eu digo, claro. Larguei o jornal e comecei a me dedicar a esse projeto. E o Márcio Braga? Isso a gente já estava exausto. Eu disse, espera aí, o Márcio eu falo com ele, é meu amigo de infância. A mamãe é amiga da mãe dele, da Jacira. Aí peguei um carro, fui à cidade, fui ao cartório, e ele disse, fazendo o que aqui, Marilene, na cidade essa hora? Eu disse, vim te convidar para ser presidente do Flamengo. Aí ele me olhou assim e disse, repete. Eu disse, vim te convidar para ser o presidente do Flamengo. Aí expliquei do grupo e tal. Ele foi e disse, Marilene, eu não posso dar uma resposta agora, eu estou encantado, mas eu estou indo para Brasília hoje, preciso consultar a Noelza, que ele estava casado com a Noelza. Então, você me dá um tempo até segunda-feira. O Zósimo rubro-negro doente, que não valia nada, todo dia me telefonava para saber notícias, né? Como é que está o movimento, como é que está isso, como é que está aquilo. Eu digo, Zósimo, tem uma coisa que eu vou te contar. Segredo absoluto, é off. Pode falar. Eu disse, o Márcio Braga deve ser o próximo presidente do Flamengo. Abro o jornal no domingo, tem uma página desse tamanho, uma foto da Noelza, sentada com vestido. Sabe quando o vestido fica aberto aqui, com as pernas de fora? Linda! A futura primeira-dama do Flamengo. Eu digo, pronto, me matou. Aí ele disse, eu perco o amigo, mas não perco o furo, Marilene. E aí houve uma confusão enorme, porque o Walter Clark não sabia. As pessoas ficaram sabendo pelo jornal. Quase que se desfez o negócio. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. O Márcio aceitou e começamos a formar uma equipe que veio se chamar FAF, e a gente não sabia quais eram os sócios do Flamengo. Não havia no Flamengo nada. Tinha na secretaria um senhor com uma caixinha de madeira com uns cartõezinhos assim. Eram os sócios do Flamengo que ele tinha. Começamos a 01, 02, 03 até 513 para ir preenchendo
para descobrir quais as lacunas que faltavam. E começamos, né? Lista telefônica, ligar para o vizinho, conhece fulano, até completar os sócios que iriam votar. O doutor Roberto Marinho apoiando, a TV Globo dando chamada. O Médici foi votar contra o Márcio. Foi uma lavada. Foi assim que começou. E aí eu saí do Jornal dos Esportes e fui para o Flamengo com o Márcio para trabalhar na equipe do Márcio. Aí começa outra etapa da minha vida. Quando eu entrei no Flamengo com o Márcio, virei dona de casa, porque eu fazia tudo. Comprar roupa de cama para os jogadores, ver a geladeira se faltava comida, ensinar os porteiros como é que falava com o cliente, que era o sócio. Eu fazia reuniões para ensinar, eles não sabiam nada e não tinha nada. A Noelza quis fazer uma festa de comemoração da vitória do Márcio. O Magaldi, conversando comigo, nós chegamos à conclusão que seria muito mais interessante fazer um baile de carnaval. A gente só tinha aquela quadra de vôlei, chama Canela, né? Sem ar refrigerado, sem banheiro, sem bar, sem nada. Fez camarotes em cima, frisas embaixo e o salão. Aí nós contratamos o maestro Sodré do Bola Preta para tocar. Cada um pagou seu ingresso. Foram 1.500 pessoas. Chamei a Beija-Flor, que ainda estava no segundo grupo, para abrir o baile. Aí a TV Globo me mandou a equipe de segurança deles. Aí aqueles homens todos enormes, sentados no gramado, uns 50. E eu, mini saia, salto alto, em pé na frente deles, dizendo, olha, vamos combinar aqui o que pode e o que não pode. Mulher de peito de fora. Se for de peito caído, não entra. Peito em pé, entra. Tá rindo? É verdade. Vista grossa nos camarotes. Com esse dinheiro, nós renovamos todos os contratos, menos o do Zico, e compramos o zagueiro Marinho. Você vê que deu de dinheiro o baile. Além da mídia e o melhor baile da cidade. Cheguei a fazer 7 bailes e aí passamos para o Scala, o Flamengo cedeu o nome e eles davam um percentual para o Flamengo. Eu hei de ser, é o meu maior prazer. Quando o Adílio fez o gol, nós fomos todos pro Hipopótamos, todo mundo, e levamos a taça. E a taça ficou em cima de uma mesa e todo mundo enchendo a cara e dançando. Quando eu estou indo embora, já às 5 da manhã, torta, o maître me chama e diz, Dona Marilene, vem cá, o que a gente faz com isso aqui? Era a taça, que tinha esquecido a taça em cima da mesa, não tinha mais ninguém. Aí eu disse, me dá, bota no meu carro, que eu levo para minha casa. E assim foi feito. Cheguei aqui embaixo, o porteiro me ajudou, trouxe, botou aqui em cima da mesa. 6 horas da manhã, fui dormir. Quando eu acordo, meio-dia e meia, tá uma loucura na Gávea. A taça foi roubada. A taça sumiu, a taça foi roubada, que ninguém sabe da taça. Aí eu avisei, calma, chamei o segurança, o Pinheiro. Pinheiro, calma, a taça tá comigo, tá aqui em casa. Nessa época, o Antônio Augusto era presidente, eu era vice de comunicação. Tem uma reunião com ele às 6 horas e eu levo a taça. Levei, os seguranças pegaram a taça. Foi nesse dia que o Antônio Augusto, com toda a diretoria, comunicou que tinha vendido o Zico. Até então ninguém sabia. Ele já deu como fato consumado. O Zico está vendido para o Udinese. Aí aquele silêncio, eu perguntei, ô Zoba, e o que eu digo para a imprensa? Ele foi debochado, como ele era, né? Diz qualquer coisa. No dia seguinte,
qual foi o único diretor que foi à Gávea? Eu. Os outros sumiram. A torcida na minha janela batendo, querendo bater em mim, gritando palavrão. E aí tive que sair, 2, 3 seguranças me pegando, me escoltando para entrar no meu carro para voltar para casa. Vencer, 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 uma vez. O terreno foi comprado na gestão do Elau. Nós não tínhamos dinheiro para nada, para fazer nada lá. E o Elau saiu em seguida e um dia a gente foi lá para capinar, fazer um churrasco. Aí, quando eu fui escrever, os jogadores treinaram no centro de treinamento Presidente George Elau. Eu digo, não, isso não está bom. Não está bom, primeiro, porque isso não é o Flamengo. A torcida do Flamengo não vai se identificar com isso. A gente tinha que ter um apelido mais engraçado, mais leve. Aí eu disse, Ninho do Urubu. Aí alguém disse assim, urubu não faz ninho. Eu digo, mas lá vai fazer. Aí fui lá na sala do Márcio e disse, Márcio, o que você acha? O Márcio caiu na gargalhada, né? Disse, pode botar. E aí começamos a usar Ninho do Urubu. Primeira vez que eu estou falando isso de público. Flamengo até morrer. O Jô foi outra coisa. Foi em 98, ele fez o que ele chamou a mesa quadrada. Eram só mulheres. A gente pegava um avião e ia assistir o jogo e em seguida gravava o programa. Era eu, a Hortência, a Rogéria. A Rogéria entende futebol, o Astolfo. É o lado Astolfo da Rogéria. Entende muito de futebol. Eu já ia daqui de avião às gargalhadas com ela. E uma moça que era goleira de um time pequeno. Então, todo jogo a gente ia e ele fazia a mesa redonda, pagava bem. Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu. É o máximo, né? Para mim, que sou rubro-negra, que fui impedida de entrar no clube para ver o clube, que batalhei, trabalhei tanto, muitos meses sem receber nada quando o Márcio estava naquela dificuldade. Foi um reconhecimento, né, ao meu trabalho. O Márcio que sugeriu que fosse o meu nome, foi aprovado de imediato, sempre o Márcio me dando apoio e está lá. Agora eu queria era no estádio, quando tivesse o estádio do Flamengo, botar a sala de imprensa no estádio do Flamengo, meu. Mas até lá eu já morri. Nesse dia que ele me convidou para dar o chute inicial, Dia das Mulheres, eu estava com a perna quebrada e minha irmã me levou e todas as moças que ele tinha convidado do vôlei, amigas, para fazer o futebol, que aí eu fui chutar com a outra, né, sem equilíbrio nessa, ainda chutei errado a bola, riram, bateram palma, e ele foi me levando até a minha irmã. E aí ele disse para mim, aquela matéria, Marilene, que você fez comigo, você guardou? Eu digo, claro, Zico, está na minha gaveta. Ele disse, a minha está na parede. Todo orgulhoso. Aí disse, você nunca mais voltou a Quintino, voltou? Eu disse, não, Zico, nunca mais voltei a Quintino. Ele é fibra, muda libra, já pesou, Flamengo até morrer. A moça do Flamengo. Porque foi assim que eu comecei a ser chamada quando eu comecei a responder pelo Flamengo na televisão. Mas quem é essa moça? É a moça do Flamengo. Mas de que outra forma eu poderia ser lembrada? Ou por tudo que eu fiz, ou pelo meu amor ao Flamengo. Seriam tantas coisas, mas a moça do Flamengo acho que simplifica tudo isso, porque me entrega ao Flamengo, né? A gente se integra, a moça do Flamengo. O Flamengo está dentro de mim.
arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado e mascotado no troféu. Ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.